e as janelas deixem tudo a luz entrar. Tenha calma, tranquilize a alma. Sua palavra vai te tocar. Do outro lado, Ele traz a mensagem de amor e paz. Pro outro lado a gente vai. Solidão nunca mais. Lá vem ele, lá vem ele, um sorriso, uma luz. Lá vem ele, a semente do amor que reluz. Lá vem ele, lá vem ele. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, os amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora? Sair do interior, do meu interior, porque se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem. Meu amor, minha dor eu não consigo compreender. Me deixa aqui. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Sair do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, minha dor eu não consigo compreender. Meu amor, aonde Deus possa me ouvir, minha dor,
Obrigada. Deus está aqui neste momento, sua presença entregue, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe. E ainda se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até poder você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria. Deus é o amor e não te deixará sofrer. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, muito obrigada. Boa noite. Vamos orar. A voz da música que nos conduzirá na inspiração é de Patrícia Genakova. É uma soprano, era uma soprano alemã de descendência eslovaca,
que morreu aos 25 anos com câncer de mama. Mas vejam se não é uma voz de anjo. Não sabemos, Senhor, mas Tu nos trouxeste aqui para aliviarmos os nossos pesos, para que Tu pudesses ao nosso lado impingir em nós a força, a coragem, a determinação da caminhada. Ah, Senhor, só Tu mesmo, para que saibas efetivamente o que passa em nossas almas, o que guardamos no recôndito mais profundo das nossas súplicas. Só Tu, Senhor, sabes efetivo e verdadeiramente o de que necessitamos, o de que buscamos. E é por isto, Senhor, que nós Te pedimos, inspira-nos durante esses momentos do nosso encontro, através desses Espíritos benditos que nos acompanham, e faze, Senhor, que a Tua paz se estabeleça em nossas almas, ainda que seja por alguns minutos. Se assim, Senhor, conosco, agora e sempre. Não é um anjo cantando? É um anjo cantando, não é? 25 anos. 25 anos. Você está com quantos? Ela não teve o tempo que você está tendo. Nós vamos falar sobre isso na palestra de hoje. Patrícia Genacova. Meus amigos, a gente tem um hábito de vida, que é achar que a vida tem vida própria. Gente, medrado, como isso? Sabe como? A gente pensa muito assim: vamos ver o que é que a vida decide, vamos ver o que é que a vida faz. Porque está assim claro. Foi a forma que foi feito o slide. Agora melhorou. Então, nós temos muito isto, não é verdade? A gente tem muito essa coisa, vamos ver para onde o vento vai. Mas a gente se esquece que o vento age. Mas se você não tiver no controle da vela de seu barco, você não vai para lugar algum, porque você não pode direcionar o fluxo do vento. Quem é que tem controle absoluto da própria vida aqui? Ninguém.
Você não tem controle absoluto sobre a sua vida em nada. Choca, né? Em nada. Você tem controle absoluto sobre a saúde do seu corpo? Você tem controle absoluto sobre a sua ação profissional? Sobre suas relações afetivas, familiares, sociais? Não tem. Não tem. Então vocês imaginem que nós estamos exatamente navegando. Estamos navegando. Porque viver é uma navegação. E já eu vou falar sobre a questão da identidade, que é que direciona para onde vamos navegar. Mas quando daqui a pouco a gente chega lá, como nós não temos a ideia, quando não desenvolvemos essas buscas pela nossa identidade, então nós ficamos o quê? Ao Deus dará. E é por isso que muitos se queixam de um vazio existencial. Ai, quantos já vieram aqui? Medrano, não sei, olha, me falta alguma coisa. E ainda tem gente que diz o seguinte: olha, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom casamento, mas eu sinto que me falta alguma coisa. Talvez essa pessoa não esteja se dando conta que esteja faltando o essencial, que é a identidade dela. Então não deixe para lá, faça as suas conquistas. Vamos, Vitinho. O que está por trás sempre desse deixa para lá? Olhe, nós estamos falando de forças que agem sobre nós, forças externas e forças internas. Estamos falando de forças que independem de nós e que podem ser, inclusive, forças não percebidas, como as forças espirituais, mas estão interagindo sobre nós. Então é claro que quando nós dizemos deixa para lá, tem a procrastinação do será que não vem alguém ou alguma situação que possa resolver o meu problema? Então, olha, eu vou esperar mais um pouco. Eu estava falando de Patrícia Genakova, que morreu com câncer de mama aos 25 anos. E eu me lembrei de uma professora universitária aqui de Salvador, que apareceu na visão dela uma espinha no seio. Eu vou ver depois. Depois eu vejo isto. A tal espinha, na visão dela, foi crescendo. A filha um dia viu: mãe, vai ver isso. Eu acho que, sei lá, uma glândula aqui que deve ter entupido. Como dizem os antigos, o câncer chegou a supurar. Não teve jeito. Porque ela não tinha
tempo para olhar. Procrastinação. Vou deixar para depois. Como se o fugido que aparece, fingindo que não está acontecendo, vai eliminar a situação. Eu não me deparo, eu finjo que não estou percebendo, mas a situação não vai deixar de existir. Ela vai ali continuar existindo e crescendo. Medo do fracasso. Aquelas decisões, falamos isso na semana passada, quando abordamos aqui o caminho bifurcado. Olha, eu não sei. Deixa eu ficar aqui, porque vai que eu me meto a fazer e não dá certo. Como é que você sabe que não vai dar certo? Isso pode ser não apenas medo do fracasso, vamos viver aqui a autoestima, mas pode ser também uma vaidade descontrolada. Olha, há diversos tipos de vaidade. Tem aquela vaidade que você bate os olhos e já percebe. Na presunção, na arrogância. Mas vocês sabem, tem vaidade disfarçada de humildade. Tem aquela vaidade assim de, eu estou aqui para servir. Não, está para chamar atenção. E de repente, desaparece do serviço, seja onde for. Desaparece. Sabe por quê? Porque alguém falou um negócio que eu não gostei. Porque eu estava fazendo parte ali da reunião, a coordenadora disse uma coisa olhando para mim, não gostei daquilo. A vaidade transmutada em humildade também acontece. Falta de motivação ou clareza. Nós temos que estar sempre mobilizados a decidir, a não deixar para lá. Mas nós estamos sempre motivados a isso quando é para brigar, para não levar desaforo para casa. Vocês sabem que aqui a gente lá em casa ouvia do nosso pai? Ouvíamos muito, se chegar em casa chorando, porque brigou na rua, vai apanhar por cima. Alguém já ouviu isso em casa? Misericórdia! Misericórdia! Eu pensei que só o motivador Arlindo Medrado, que criou o coach, tinha. Então vocês observem, não é? Observem a falta de estímulo para que a gente supere, porque demonstrar vulnerabilidade, demonstrar fraqueza era punição. Hoje as coisas melhoraram. Hoje as coisas melhoraram. Eu acho que quem tem 30 anos, talvez 35, não tenha ouvido isto. Mas quem tem acima de 40, a depender do coach ou da coach que tinha em casa, ouvir. Há quem diga, não se tem prova disto, que a habilidade de nossas mães
em jogar o que estava na mão para nos alcançar foi o protótipo do drone. Esse drone atual nasceu disto, né? De pegar o que estava na mão e tinha uma preferência por escova de cabelo. Não? Ah, tá vendo? Mãe nova. Minha mãe gostava de jogar sandália, mas a gente não corria, não. A gente não corria, não. Esse negócio hoje, vem cá, menina. Lá em casa não existia isso, não. Se correr, vai ser pior. Aí você ficava ali, ó. Primeiro ato era esse, você parava. O segundo, vem cá. Aí você vinha. Veja se não é o mesmo manual. Está certo isto? Está certo isso que você fez? Não adiantava responder nem que sim, nem que não, porque o couro ia comer. Então não adiantava, não. E se você chorasse antes da hora, tinha uma frase também. Eu agora vou lhe dar motivo para chorar. O mesmo manual circulava entre os nossos pais. O mesmo manual. Agora, pior do que isto, quando o seu pai chegar, a gente vai conversar. Gente. Ou então, se a gente estiver na rua, quando chegar em casa, a gente se acerta. Gente, não se faz mais paz como antigamente. Não se faz. Você ficava que era um doce, nem olhava. E surra prometida. Hoje não, que eu estou muito cansada. Mas amanhã eu vou lhe bater. Aí você passava o dia pedindo misericórdia ao Senhor, para que o esquecimento se estabelecesse naquela alma, para que um sopro de generosidade e de bondade pudesse cair sobre aquele coração. Quando você pensava que tinha esquecido, aí vinha. Está pensando que eu esqueci? Não esqueci não, vai pegar sandália. Poxa, pelo amor de Deus. Mas as coisas não ficavam claras. E como eu já disse aqui, falar que, aí ó, mas está todo mundo bem, homem de bem, mulher de bem, pai de família, não é bem assim não, viu? Todo mundo com seus traumas, todo mundo aí com seus recalques, sem poder falar de amor, sem poder demonstrar amor, sem cultivar afetividade, sensibilidade, não, sim, homens, mulheres de bem, sim, mas tudo travado. Tudo travado. Ali. Eu me lembro quando eu fui menor aprendiz do Banco do Brasil. Tinha um programa na época entre a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e o Banco do Brasil, onde os menores carentes e melhores alunos das escolas públicas eram conduzidos a fazer um concursozinho e passavam como menor aprendiz do Banco do Brasil. Aí eu fui direcionado, passei e fui
trabalhar no Banco do Brasil. Agora, por que eu estou lembrando dessa história do Banco do Brasil? Hein? Não, aquilo é. Mas por que eu fui falar da história do Banco do Brasil? Hein? Não foi não. É algo que tem um sentido, uma lógica no Banco do Brasil. Hein? Mas não foi. Estava falando de trauma, mas tinha uma coisa específica do Banco do Brasil. Está chegando muito cedo isso. Só com 64 anos. Isso é assim para a faixa etária de Jô, de Celinha, de Ivone. Não é assim da minha, não. Lembrei. Então, o que acontece? Eu trabalhava no Banco do Brasil e era aquela correria, ia da escola, chegava, descia, mas foi uma festa porque eu passei a comer no bandejão, não é? Em casa não tinha comida e tinha um bandejão lá no banco. Aí eu passei, porque sempre tinha assim uma goiabada, a guardar a goiabada e levar para casa, porque eu botava no pão de noite. Então eu não comia goiabada e levava. Aí teve um dia que eu cheguei, olha, isso eu já devia ter o quê? 16, 17 anos. Eu cheguei em casa e tirando, a gente tinha uma fardinha azulzinha, eu tirando a goiabada, meu pai viu. O que é isto? Eu disse, é uma goiabada. Onde você achou isto? Eu disse, do meu almoço lá no banco. Se era do seu almoço, era para comer lá. Eu disse, mas era minha. A goiabada era minha. Eu não quis comer lá. Isso não é correto. Você não vai comer essa goiabada. Mas meu pai, a gente chamava meu pai e minha mãe. Meu pai, a goiabada era minha. Para comer no almoço. Ele pegou a goiabada, foi no lixo e jogou. Ele saiu, eu fui no lixo e peguei. Nada! Meu pai tinha um conceito de retidão. Olha, saiu uma vez, eu vou ver se eu acho essa nota e vou projetar aqui para vocês verem. Eram os princípios dele. Ele era taxista, né? Ele foi motorista de ônibus, de caminhão, taxista. Então, ele um dia recebeu o pagamento da corrida em um cheque, ele viu que o cheque estava maior, ele procurou a pessoa onde ele tinha deixado para ver se localizava, porque não estava muito maior não, mas estava maior, ele localizou e foi essa pessoa que mandou para o jornal à tarde, naquele espaço do leitor falando, dando o nome dele e o que tinha acontecido. Ele era assim. Até no dia em que eu indo para o Rio de Janeiro, de ônibus, ele me levou na rodoviária, eu subindo, eu desci e dei um beijo nele. Ele congelou. E depois virou e perguntou, para que isto? Já tinha dado.
Aí eu entrei. Então, ficam sim as marcas. Ficam sim. E a gente precisa trabalhá-las. Baixa autoestima ou autossabotagem. Olha, essa baixa autoestima, ela se manifesta em tantas coisas do nosso dia a dia que nós não nos damos conta. Olha, em admirar algo de alguém e não registrar, por achar que isto é colocar azeitona na empada da pessoa. É não favorecer com a palavra de incentivo, de elogio, porque é dar muita ousadia. Dá ousadia. Então essa baixa autoestima não está associada a ter mais ou menos recurso financeiro, não. Quanto maior for essa baixa autoestima, maior vai ser o buraco pelo reconhecimento que vai querer ter na família, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Então nós precisamos estar muito atentos para não economizarmos naquilo que nós achamos que, se direcionarmos para alguém, vai nos faltar. Não vai faltar, porque em verdade pode ser que você nem tenha. Então, é importante isto. E é claro, quando a gente não quer uma coisa, mas as condições da vida vão nos conduzindo, a gente vai dando um jeito sutil de que aquilo dê errado. A gente vai dando um jeito para que as coisas não aconteçam. Mesmo a gente dizendo, não, eu quero. Isso em relacionamento é tão comum. Não é? Olha, você... Não, eu quero, vamos construir uma história juntos, vamos. Mas a pessoa está sempre sabotando ali, criando situações de conflito. A autossabotagem é o melhor caminho para nós dizermos não a um processo que já dissemos sim. É através da autossabotagem. Vamos lá, Vitinho. Olha, eu gosto muito de, ao estar lendo, estudando alguma coisa, buscar o sentido das palavras. Eu falo isso muito aqui para vocês. Eu falo muito o seguinte, olha, conceitue as suas questões. Conceitue. Eu estou sentindo um aperto. O que é este aperto? Conceitue, fale sobre isso. Já é uma forma de você desaguar. Então a palavra inteligência, ela é do latim intelligere, que é formado por inter, entre e legere, escolher, ler, recolher. Então, intelligere significa escolher entre, compreender as opções. Então, nós somos inteligentes porque nós podemos escolher. Porque estamos entre opções. O animal é movido pelo seu instinto. E nós, pela inteligência, inteligere, que nos faculta a escolha entre uma coisa ou outra, ou entre uma coisa e outras. O desafio deste processo é a gente escolher na adaptação o que queremos
e que muitas vezes não podemos ter. Eu gosto muito e cito frequentemente aqui o pensamento de Charles Darwin em relação à teoria da evolução, quando ele diz que não sobrevivem os mais fortes, mas os que melhor se adaptam. Então, a inteligência do entre dois é o ajuste. Eu não posso ter tudo, mas posso ter alguma coisa. O tal ser 880, permissa venha, é burrice. Porque pode ser o 88. Pode ser. Então temos que buscar a adaptação. E essa adaptação nos leva a compreendermos identidade. Olha, isso aqui, olha, vai cair na prova, viu? Vai cair na prova. Se vocês entenderem o sentido de identidade, vocês já estão com meio caminho da vida de vocês arrumado. Veja bem, identidade vem do latim identitas. Identitas quer dizer idem, o mesmo. Então essa coisa quando a gente bota num texto idem, a gente fala idem, quer dizer a mesma coisa. Então identidade é o mesmo. O mesmo que? O mesmo você. Bote aí o seguinte, Vitinho, por favor. Identidade é conhecimento do que está dentro de você. Ah, Medrado, mas isso é muito complicado. Não é não. Olhe, nós precisamos, prestem atenção a isto, nós precisamos buscar no nosso dia a dia qual é o nosso propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Precisamos, ao encontrar, olha porque está existindo hoje tantos conflitos sociais, por questões ideológicas e muitas vezes de conceito equivocado. Qual é o seu propósito de vida? Se você não souber o seu propósito de vida, você vai estar sempre à deriva. E o que seria o propósito de vida? Você está neste mundo para quê? Esse é o questionamento do seu propósito de vida. Eu descobri que o meu propósito de vida é caridade e justiça. Caridade e justiça. Me indigna ver uma pessoa ser humilhada, uma pessoa ser maltratada, vilipendiada, como também aquela pessoa que está ali com necessidade de não poder ajudar. Esta identidade nasce do nosso histórico de vida. Essa identidade nasce daquilo que nós passamos, que nós sofremos, mas que precisávamos colocar, digamos, um marco. Então, quando eu passava as minhas dificuldades em casa, quando a gente não tinha o que comer, eu já estava elaborando um propósito de vida. Eu vou ajudar crianças que não passem fome. Então, aquele vazio que eu abri a nossa palestra, é esse propósito de vida que não existe. Que o seu propósito de vida seja ser avô, avó de Juninho, do que
Mas qual é o seu propósito de vida? Sabe por quê? Porque quando a gente determina um propósito de vida, a gente faz uma rota, e os alaridos, os pruridos do entorno não perturbarão esta rota, porque você sabe o caminho que você quer chegar. Hoje, quando a gente fala que tem uma preocupação com os necessitados, aí diz, é comunista. Não, é propósito de vida. É propósito de vida. Então, qual é o propósito? Eu ser melhor cristão, ótimo. Hoje em dia tem traficante que é evangélico. Gente, eu fico, meu Deus. E com fuzil, expulsa pessoas que são de religiões, de matrizes africanas. Alguma coisa está aí deslocada. A pessoa não fez o seu propósito de vida. Aí você vai me dizer, mas se o propósito de vida é ser traficante, bandido, vai estar perturbado achando que pode ser cristão. Vai estar perturbado. Está seguindo tendência. Veja se a gente não questiona eu já falei isso aqui faz pouco tempo. A gente não questiona uma influencer desta, que tem tudo, mas diz que está depressiva. Aí a gente não entende, não é? Aí fala, meu Deus, aquele Whindersson, não é? Nunes, que saiu de cena para cuidar de uma depressão. Aí você, mas meu Deus, é rico, tem tudo o que quer. É o que você pensa. Está buscando ali preencher o vazio, porque no fundo não tem identidade. Se não tem identidade, não tem propósito de vida. Está preenchendo lacunas. Há pessoas que preenchem lacunas de diversas formas. Mas não vai ao encontro da identidade. Se eu perguntasse aqui a vocês seriam capazes de dizer qual é o seu propósito de vida? Eu não vou perguntar não. Fique tranquilo, para não gerar taquicardia, não subir a pressão. Eu sei que você vai chegar em casa, vai olhar. Meu propósito de vida é o quê? Vai ver o dito cujo lá. E aí, amor, como foi lá no centro? Aí você vai com a mente ali piscando, propósito de vida. Foi bem. Já que você está em pé aí, neguinha, pega ali uma cerveja, vai, pega ali. De repente você pode achar que este é parte do seu propósito de vida. Pronto. E ainda diz o seguinte: você quer que eu frite ali uma carninha de sol para você, amor? E ele lá, distendido. Propósito de vida é o desafio da sua identidade. Da sua identidade. Gente, isso é muito sério. Olha, é uma inteligência identitária. Ter na mão o que escolher, mas com registro do que quer.
porque tem a identidade do se saber. Do se saber. Vamos lá, Vitinho. Platão é considerado o maior filósofo de todos os tempos. Foi ele que trouxe o eco da vida de Sócrates, né? Das elucubrações de Sócrates. E Platão realmente é um marco na filosofia, né? Quem nunca leu o Banquete precisa ler. Então, Platão, ele falava muito dessa questão de consciência, dos níveis de consciência, o medo. Vamos já falar também de Confúcio, mas ele falava de uma forma o seguinte: cuidado com as suas decisões, pelo estado de consciência que você estiver, porque poderá não dar boa coisa. Olha, não é nenhuma verdade fantástica, mas isso, há mais de 400 anos antes de Cristo. E olhe como tem uma visão profunda. Tem uma história, eu contei até hoje na rádio, tem uma história envolvendo Platão, que a gente não sabe com precisão como aconteceu não, mas diz que um servo dele, era assim chamado, ou criado, né? Um empregado da casa dele, fez algo muito grave, não se sabe o que foi. Só se sabe que houve esse feito. Mas algo tão grave, e que ele estava assim a ponto de cometer um crime. Aí ele saiu e encontrou no meio do caminho lá, o sobrinho dele. Aí virou assim: vá lá em casa, converse com fulano e veja se a minha consciência está nivelada para o melhor ou para o pior. Por quê? O cidadão era um neutro, não sabia o que tinha acontecido. Então foi aí que ele teve essa sacada dos níveis de consciência. Então, a depender do nível de consciência, naquela situação, não decida, não defina. E o que é nível de consciência? É de saber o que está envolvido. Aí vem Jesus, séculos depois, e disse: não julgueis, porque na mesma medida que julgardes, sereis julgado. Se você não tem consciência, como é que você vai julgar? Você sabe o que está por trás daquele comportamento? Você não sabe. Quantas vezes nós tomamos a pessoa por um encontro fortuito, aleatório, mas exatamente no dia que aquela pessoa estava com a diarreia. Você encontra a pessoa no shopping e fala: eu quero ir falar, olha, outra hora a gente conversa. Aí você, poxa, a pessoa não tem um minuto, mas não, estava correndo para um banheiro. É essa a consciência. Eu não me esqueço que eu estava uma vez, eu acho que foi no Shopping Barra, na fila do cinema. Eu já contei isso aqui diversas vezes. Tem histórias na minha vida que se tornam assim ontológicas. Aí eu comecei, vocês sabem, naquele negócio assim. Meu Deus. Eu sou complicado do intestino, né? Com 30 e poucos anos, operei, tirei um pedaço por causa de diverticulite. Até hoje eu tenho uma doença inflamatória aí, quase que crônica. Aí meu Deus. E vai dando calafrio, não é? Vai dando calafrio. Você vai sentindo aqueles arrepios. Enquanto estiver no braço, tudo bem, mas se os arrepios passarem para a nuca, corra! Corra! Gente, passou para a nuca. Olhe, vocês entrem, que eu encontro vocês. E zup, fui para o banheiro.
E fui assim para a última cabine do banheiro. E na época, as portas tinha assim, não era até o chão, não sei como são hoje, mas era assim. Aí eu... Gente, não demorou um minuto do alívio, daquela pressão, daquele estresse. Medrado, é você? Eu, meu Deus do céu. Aí entra o ser ou não ser. Eu digo que sou ou que não sou. Fiquei calado, mas aí lhe trava todo, né? Você se trava, não fica à vontade, não é? Até que eu vi uma perna dobrando. Eu disse: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ai, Medrado, foi Deus. Sempre Deus está no meio. Foi Deus. Eu vou lhe aguardar aqui, viu? Ai, meu Deus do céu. Aí eu dei um tempinho, coisa e tal. Saí, recebi de pronto uma bronca. Demorou, hein? Demorou. Era uma causa séria. A filha tinha tentado suicídio. Mas observem, se eu não pudesse atender, eu não saberia o que estava acontecendo. Conversei com ele ali dentro do banheiro, inclusive, não é? Ele ainda foi gentil, porque ele virou assim: você precisar ir de novo, pode ir, eu lhe espero. Eu disse: não, já está tudo aqui no controle do Senhor. Mas precisamos estar sempre com isso em mente. Aí Confúcio diz o seguinte, ele traz o princípio de pensar duas vezes. Ele diz o seguinte: quem pensa uma vez para decidir é precipitado. Quem pensa 3 vezes para decidir é tolo. O sábio pensa 2 vezes. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o sábio pensa no problema, reflete sobre o problema e depois decide. Ele não pensa e decide, porque ao refletir, ele cogita ideias de consequência. Perceberam? Não era questão pura e simplesmente de decidir. É decidir com a visão de consequências. Aí está a sabedoria. É difícil, né? Porque a gente quer... Depois a gente se arrepende do que disse. E uma palavra remessada não volta atrás. Não é? Ainda tem algum aí, Vitinho? Marco Aurélio. Olha, Marco Aurélio, o imperador, era um homem sábio. Era um homem sábio. Da escola estoicista, que pregava muito a questão do crescimento, da evolução individual da pessoa. Vocês sabem quem Marco Aurélio dizia que era a melhor conselheira do homem, do ser humano? A morte. A morte. Mas como assim? Se você for morrer hoje, o que é que você faria diante desse problema? Se você só tivesse hoje esse dia de vida, como você decidiria?
Era um homem sábio. Então, é um questionamento também que nós devemos ter no nosso dia a dia. Se hoje for o meu último dia de vida, isso aqui que está pendente, eu faria como? Eu vou morrer, vou embora, e aí? Sabe aquela coisa que você guarda dizendo, olha, tudo bem, mas quando eu encontrar fulano, eu vou dizer, vou sim, vou. Ainda bota a culpa em cima de mim. Dizendo, não, eu vou dizer, porque Medrado já disse mesmo que a gente não tem que ter a preocupação de evoluir tudo num dia só. Então, deixa para evoluir aí ao longo do... Ainda levo culpa. Quando eu chegar lá em cima, ou lá embaixo, ou do lado, eu vou dizer, olha, temos aqui uma lista de reclamações a seu respeito. Eu vou estar alinhado. Então, é importante nós termos essa ideia. Pois é, mas olhe, essa questão de identidade, isso eu vou perguntar para você um negócio aqui. Não é bobagem, não fiquem assustados não. Eu estou passando por aqui, não finjam que não estão me vendo não, porque eu estou passando. Você trabalha ou é aposentado? Sou aposentado e trabalho. Muito bem, se aposentou já faz muito tempo? 2020. Poxa, já tem bom tempo. Você é aposentado ou trabalha? Trabalha nesse lugar que você trabalha há quanto tempo? Há quanto tempo você trabalha? 18 anos. Desse mesmo trabalho? Sim. Como é a luminária da sua sala? Fluorescente. Mas ela tem sanca, não tem sanca? Como ela é? É parecida com essa. Embutida? Sim. Muito bem. Parabéns. Porque nem sempre as pessoas sabem o que está em torno, quanto mais a identidade própria. Geralmente, quando a gente questiona isso, a pessoa, peraí, se você não me enrolou, e foi muito seguro na mentira, porque as pessoas passam pelos lugares, ficam 10, 15, 20 anos e não tem nem ideia de como é o teto que está sobre a cabeça. E isto, obrigado. E isto evidencia exatamente essa desconexão. Lembrem aí vocês, se vocês trabalham, o tempo que for, se vocês lembram como é a luminária do lugar que você trabalha. Se você não lembrar, luz laranja, corra para redimensionar o propósito da sua vida. Você seria capaz de lembrar quando foi e o que foi que você elogiou em alguém? Ah, eu lembro, foi hoje. Ótimo. Ah, foi hoje, mas eu não lembro não. Se você não está mentorado pelo alemão, o temido alemão Alzheimer, você precisa estar mais atento, atenta ao
que está no seu entorno. Por isto que você, olha, comece exercitando agora, ao se levantar para abraçar alguém. Poxa, diga alguma coisa a essa pessoa que seja saído de dentro. Desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, 21. colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Tão cheirosas. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Toda semana eu vou lhe dar não. Tome, querida. Desculpe jogar. No voo perfeito, contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração Obrigado. cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo Isso é poeta chantagem. esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. É a família só, é? Agora é o momento em que a gente vai se abrir, ó. Abrir as nossas almas. E os passistas vão se posicionar. Vamos soltar aí, deixar um peso. Vamos fazer um pouco da nossa parte. E a nossa parte é largar, olha, esse peso, para recebermos plenamente as energias do bem. Mas uma leve das paixões que vem de dentro, Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. vamos imaginar que é uma força que está vindo a galope, No peito, no cabelo ao vento, uma energia. e o sol parando nossa Não importa paz do que varal. nome você dê a essa Na energia. bruma leve das paixões que vem de dentro, Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Ai, Senhor! No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Como é? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Escuta ou não? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Se envolva. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto Vitinho, os sinais. para não ser brusco. Tu dirias uma manhã de domingo. Aí agora a gente
a gente busca essa energia do que a gente crê e espera. Senhor, Creio em ti, nós cremos em Ti, que a chuva cai e faz que quando chega algo ruim, a flor nascer. a expectativa pela esperança é renovada. Creio em ti, A gente crê em Ti, Senhor. que enquanto é noite aqui, Quando a noite se faz em dor, é dia ali. a alvorada vai chegar se nós crermos em Ti. Creio Os passistas do outro lado. porque me deste o riso e a dor. Ah, Senhor, isso é viver. Me deste o amor. Viver é sorrir, é chorar, é amar, é sofrer, é perdoar, é caminhar. Creio em Ti. Diga com seu coração. Creio em ti. Sabe, Senhor, Se a paz se nesse momento essa paz transcendente cair sobre nós, apaziguando as nossas dores, nós vamos reforçar. Cremos em Ti. se a tempestade Sabe, Senhor, mas se a tempestade ainda continuar abalando nossas vidas, agradecemos aos passistas. eu creio em ti. Mesmo assim, vamos dizer que cremos em Ti. Cada vez Sabe, Senhor, neste mundo porque onde tiver alguém gritando por ajuda, alguém cantar, alguém cantando por amor, alguém chorar, alguém pedir ajuda, direi direi então, Senhor, creio em ti. cremos em Ti, Senhor, cremos em Ti. Vamos em paz. Obrigado.